Provocações de Judas Iscariotes no grupo apostólico. Estou morrendo de vontade de estar nas montanhas, exclama Pedro, bufando e soprando e enxugando o suor que escorre por suas bochechas e pescoço. O quê? Você odiava montanhas e agora as quer? Pergunta sarcasticamente Judas Iscariotes, que voltou a ser autoritário e ousado, agora que vê que seu medo de ser descoberto deu em nada. Sim, agora eu realmente as quero. Nesta época do ano, elas são o lugar certo. Não só como o meu mar. Mas não entendo por que é que os campos ficam mais quentes depois da colheita. O sol continua o mesmo e ainda assim... Não é uma questão de que sejam mais quentes. O fato é que são mais sombrios e ficamos mais deprimidos olhando-os assim do que quando estão cheios de trigo. Responde sensatamente Mateus. Não, Simão está certo. Eles ficam insuportavelmente quentes depois de colhidos. Nunca senti tanto calor, diz Tiago de Zebedeu. Nunca? E o calor que sofremos indo para Anique? Retruca Judas de Queriote. Nunca foi tão ruim como isto, responde André. Não admira, o verão já se aproxima há 40 dias e por isso o sol está escaldante, insiste Judas. É um fato que o restolho emite mais calor do que os campos cheios de trigo. E a razão é clara, os raios de sol que antes paravam no topo das espigas, agora incidem diretamente sobre a terra nua e queimada, e esta reflete seu calor para cima, em oposição ao sol que desce de cima. E assim o homem se encontra entre dois fogos. Sentenciosamente diz Bartolomeu. O Iscariotes ri ironicamente e faz uma reverência ao seu companheiro, dizendo: Rabino Natanael, saúdo-o e obrigado pela lição aprendida. Ele é tão ofensivo quanto alguém pode ser. Bartolomeu olha para ele, mas fica em silêncio. Filipe, em vez disso, defende-o. Não há necessidade de ser irônico. O que ele disse está correto. Certamente não negarás uma verdade que milhões de pessoas com bom senso julgaram ser verdadeira, lógica e verificável. Claro, eu sei que vocês são todos cultos, especialistas, pessoas sensatas, boas, perfeitas. Vocês são tudo. Eu sou apenas a ovelha negra no rebanho branco. Sou apenas o cordeiro bastardo, a desgraça que se revela e se veste com chifres de carneiro. Só sou o pecador, o imperfeito, o causador de todo o mal entre nós, em Israel, no mundo, talvez também nas estrelas. Não aguento mais. Nem tanto porque vejo que sou o último, mas porque vejo que nulidades como aqueles dois tolos que falam com o mestre são admiradas como se fossem dois oráculos sagrados. Estou cansado de... Escute, rapaz! Pedro começa a dizer com o rosto vermelho, não tanto por causa do calor, mas por seus esforços para se controlar. Mas Judas Tadeu o interrompe. Você está julgando as outras pessoas pelos seus próprios padrões? Tente ser você mesmo, uma insignificância, como meus irmãos Tiago e João de Zebedeu, e não haverá mais imperfeições no grupo apostólico. Veja agora se estou certo. Eu sou imperfeição. Isso é demais. Mas isso é... Sim, acho que foi demais o vinho que José nos fez beber e com este calor está te incomodando. Só uma reação do sangue. Diz Tomé com muita calma para fazer piada da briga.
que está prestes a acontecer. Mas Pedro esgotou a paciência e, com os dentes cerrados e os punhos cerrados, para continuar a dominar-se, ele diz: escute, rapaz, só há uma coisa que te é aconselhável: separar-te um pouco. Eu? Partir? Por sua ordem? Somente o mestre pode me dar ordens, e somente a ele obedecerei. Quem é você? Um pobre, um pescador ignorante, grosseiro e imprestável. Você está certo. Eu sou o primeiro a dizer isto. E diante do onipresente Jeová, que tudo vê, testifico que preferiria ser o último em vez do primeiro. Declaro que gostaria de ver você ou qualquer outra pessoa em meu lugar, mas você acima de tudo, para que você possa ser livre do monstro do ciúme que te torna injusto. E eu queria apenas te obedecer, meu menino. E acredite, isso me custaria muito menos do que ter que falar com você como o primeiro. Mas ele, o mestre, me nomeou o primeiro entre vocês, e devo obedecê-lo antes de tudo. E mais do que devo obedecer a qualquer outra pessoa, e você deve obedecer. E com meu bom senso de pescador eu lhe digo para se separar, não como você entendeu, confundindo minhas palavras calmantes com palavras de fogo, mas para ir embora por um breve momento e ficar sozinho para meditar. Você estava atrás de todos nós, de Beter ao vale. Faça isso de novo, o mestre à frente, você na retaguarda, nós, as nulidades, no meio. Tudo o que se precisa fazer para entender e se acalmar é ficar sozinho. Escute-me, é melhor para todos, e para você antes de tudo. E pega-o pelo braço e puxa-o para fora do grupo, dizendo: pronto, fique aí, enquanto nos juntamos ao mestre. Então venha devagar, devagar, e você verá que a tempestade logo passará. E ele o abandona, juntando seus companheiros que já estão a alguns metros à frente. Oh, transpirava mais falando com ele do que andando. Que temperamento! Será que algum dia conseguiremos obter algo dele? Nunca, Simão. Meu irmão persiste em mantê-lo, mas ele nunca tirará nada de bom dele. Responde-lhe Judas Tadeu. Ele é um verdadeiro castigo para nós, sussurra André, e ele conclui. João e eu quase temos medo dele e sempre ficamos calados, temendo novas brigas. É de fato a melhor política, diz Bartolomeu. Não consigo ficar calado, admite Tadeu. Também não tenho muito sucesso, mas descobri o segredo para o conseguir, diz Pedro. Qual? Diga-nos, dizem todos. Trabalhar como um boi no arado, mesmo um trabalho inútil, algo que serve para tirar do meu peito o peso que se acumula dentro de mim. Algo que não é Judas. Ah, eu entendo, é por isso que você causou tantos estragos nas plantas ao descer para o vale. É por isso, hein? Pergunta Tiago de Zebedeu. É isso, mas hoje, aqui, não tive nada para quebrar sem causar danos. Só há árvores frutíferas e seria um pecado estragá-las. Trabalhei 3 vezes mais, quebrando-me, para não ser o velho Simão de Cafarnaum. E os meus ossos estão doendo. Bartolomeu e o Zelote fazem o mesmo gesto e pronunciam as mesmas palavras. Eles abraçam Pedro, exclamando: E vocês estão surpresos que ele o tenha nomeado o primeiro entre nós? Você é um professor para nós. Eu, por isso, uma bagatela. Sou um homem pobre, peço-vos apenas que me amem, dando-me conselhos sábios, conselhos simples e amorosos, amor e simplicidade para que eu possa me tornar como vocês. E somente por ele, pois ele já está tão entristecido. Você está certo, para que pelo menos não sejamos a causa da sua dor, exclama Mateus. Tive um susto terrível quando Joana mandou buscá-lo. Vocês dois que seguiram em frente realmente não sabem de nada? Pergunta Tomé. Não, nada com certeza, mas estivemos pensando que era por causa daquele sujeito ali atrás, que andou tramando alguma coisa, responde Pedro. Fique quieto, suspeitei o mesmo quando ouvi o mestre falar no sábado, admite Judas Tadeu. Eu também, responde Tiago de Zebedeu. Oh, nunca pensei nisso, nem mesmo quando vi Judas tão sombrio, tão rude naquela noite, devo dizer, diz Tomé. Bem, vamos esquecer isso e procuremos
melhorá-lo com o nosso amor e sacrifícios, como Marzian nos ensinou, diz Pedro. O que Marzian estará fazendo? Pergunta André sorrindo. Quem sabe? Em breve estaremos com ele. Estou morrendo de vontade de vê-lo. Essas separações realmente me custaram muito. Eu me pergunto por que o mestre quer isso. Agora, Marzian também poderia estar conosco. Já não é um menino frágil, comenta Tiago de Zebedeu. E então, se ele caminhou tanto no ano passado, quando estava tão fraco, ele poderia andar ainda mais agora, diz Felipe. Acho que é para evitar que ele veja certas coisas vergonhosas, diz Mateus. Ou estar em contato com certas pessoas, resmunga Tadeu, que simplesmente não suporta o Iscariotes. Talvez ambos tenham razão, diz Pedro. Certamente não, ele deve estar fazendo isso para deixar o menino ficar mais forte. Você verá que no próximo ano o menino estará conosco, afirma Tomé. Próximo ano? O mestre ainda estará conosco no próximo ano? Pergunta Bartolomeu pensativamente. Os seus discursos parecem-me tão alusivos. Não diga isso, imploram os outros. Não gosto de dizer isso, mas não dizer não serve para afastar o que está destinado a acontecer. Bem, essa é outra razão pela qual devemos melhorar muito durante os próximos meses, para não o entristecer por não estarmos prontos. Quero dizer, agora que estaremos descansando na Galileia, ele deveria nos ensinar a nós, 12, particularmente, tanto quanto possível. Em qualquer caso, estaremos lá em breve. Sim, e estou com saudades disso. Estou velho e estas marchas, neste calor, causam-me muitos problemas pessoais, confessa Bartolomeu. E para mim, eu era um homem cruel. Se você contar meus anos, sou mais velho do que você pensa. Excessos, sinto todas as suas consequências nos meus ossos agora. E nós, filhos de Levi, sofremos de tais problemas por natureza. E quanto a mim, fiquei doente durante anos e aquela vida em cavernas, com pouca comida miserável, sente-se o efeito de tais situações. Diz o Zelote. Mas você sempre disse que desde que foi curado você tem se sentido forte? Pergunta Judas, que se juntou a eles e está por trás do Zelote. Será que o efeito do milagre chegou ao fim? O rosto desfigurado, mas expressivo do Zelote faz uma careta típica e parece dizer: lá vem ele, Senhor, conceda-me paciência. Mas ele responde muito gentilmente: não, o efeito do milagre não acabou. E você pode ver isso. Não fiquei doente novamente. Estou forte e saudável. Mas anos são anos e cansaço é cansaço. E este calor que nos faz ficar tão molhados de suor, como se tivéssemos caído numa vala. E as noites que eu diria que são geladas em comparação com o calor do dia, e congelo a transpiração nos nossos corpos, enquanto o orvalho acrescenta mais umidade às nossas roupas já molhadas de suor. Tudo isso certamente não me faz bem. E estou desejando descansar para poder cuidar de mim mesmo. De manhã, especialmente quando dormimos ao ar livre, fico todo rígido. Se eu ficar inválido, para que servirei? Você poderá sofrer. Jesus diz que o sofrimento vale tanto quanto o trabalho e a oração. Responde-lhe André. Está tudo bem, mas prefiro servi-lo apostolicamente E você também está cansado, admite. Você está cansado de continuar esta vida sem perspectiva de horas agradáveis. Pelo contrário, com perspectiva de perseguições e derrotas, você está começando a considerar que corre o risco de se tornar um renegado mais uma vez, diz Judas de Queriote. Não estou considerando nada, estou dizendo que sinto que vou adoecer. Ah, como ele te curou uma vez! E Judas ri ironicamente. Bartolomeu sente que outra disputa se aproxima e, para desviá-la, chama Jesus. Mestre, não há nada para nós? Você está sempre à nossa frente? Você está certo, Bartolomeu, mas vamos parar agora. Vê aquela casinha? Nós iremos lá, porque o sol é muito forte. Partiremos novamente à noite. Devemos nos apressar em voltar a Jerusalém, porque o Pentecostes está próximo. Do que vocês estavam falando? Judas Tadeu pergunta ao irmão. Apenas imagine,
começamos a falar de José de Arimateia e falar da antiga propriedade de Joaquim em Nazaré e do seu hábito de tomar para si metade das colheitas e entregar o resto aos pobres, de que os idosos de Nazaré também se lembram. Quão abstinentes eram aqueles dois justos, Ana e Joaquim. Não admira que lhes tenha sido concedido o milagre de uma filha, daquela filha. E com Jesus eu recordava o passado, quando éramos crianças. E continuo a conversar enquanto se dirigem para casa por campos ensolarados. Lições tiradas da natureza. A coleta milagrosa para uma velha. Como ajudar quem está se redimindo. Jesus está passando com seus apóstolos por uma região completamente repleta de colheitas, embora de manhã cedo esteja muito quente. Os ceifeiros ceifam sucos cheios de espigas, abrindo espaços vazios entre os grãos dourados. As foices brilham por um momento ao sol, desaparecem entre as espigas altas, reaparecem por um momento do outro lado, e o feixe dobra-se e deita-se na terra aquecida pelo sol, como se estivesse cansado de ficar em pé. Tantos meses. Algumas mulheres seguem os ceifeiros, amarrando os feixes. A região inteira está ocupada neste trabalho. A colheita foi muito boa e os ceifeiros estão muito felizes. Muitos homens, quando estão perto da estrada por onde passa o grupo apostólico, param por um momento de trabalhar apoiados nas foices e enxugando o suor e olham. As mulheres que amarram os feixes fazem o mesmo, com suas roupas leves e as cabeças cobertas por um pano branco. Parecem flores emergindo da terra desprovida de trigo, papoulas, centáureas, margaridas. Os homens com túnicas curtas cinzentas ou amareladas não são tão vistosos. O único artigo leve que usam é um pedaço de pano amarrado à cabeça com uma corda e pendurado no pescoço e nas bochechas. Seus rostos bronzeados, emoldurados pelo pano branco, parecem cada vez mais escuros. Quando Jesus vê que eles estão olhando para ele, ele cumprimenta. A paz e a bênção de Deus estejam convosco. E os outros respondem, que a bênção de Deus volte para ti, ou mais simplesmente, também contigo. Alguns mais falantes interessam Jesus pela colheita, dizendo, está muito bom este ano, olhe para essas espigas bem formadas e veja como elas ficam grossas nos sulcos. É um trabalho árduo cortá-las, mas é pão. Seja grato ao Senhor, e você sabe que é preciso demonstrar gratidão, não por palavras, mas por ações. Sejam misericordiosos na sua colheita, pensando no Altíssimo, que misericordiosamente concedeu orvalho e sol aos seus campos, para que vocês tivessem uma colheita abundante. Lembre-se do preceito de Deuteronômio. Ao colher a riqueza que Deus lhe deu, pense naqueles que não têm, e deixe-lhes um pouco dos seus. É uma santa prevaricação, pois é caridade para com o próximo, e Deus vê isso. É melhor estar disposto a dar do que ser ganancioso na coleta. Deus abençoa pessoas generosas. Há mais felicidade em dar do que em receber, porque obriga a Deus, que é justo, a dar uma recompensa mais abundante àquele que foi compassivo. Jesus passa repetindo seu conselho de amor. O sol fica mais quente, os ceifeiros param de trabalhar e os que estão perto de suas casas voltam para elas. Os que estão longe deles se reúnem à sombra das árvores e ali descansam, comem e cochilam. Jesus também se abriga no matagal, no meio do campo, e sentado na grama, depois de orar e oferecer seu alimento frugal, composto de pão, queijo e azeitonas, distribui as porções e come, conversando com seus apóstolos. Há sombra, frescor e silêncio perfeito. O silêncio das horas ensolaradas no verão. Um silêncio que convida ao sono. A maioria deles, na verdade, cochila depois de comer. Jesus não está cochilando. Ele está descansando encostado em uma árvore e se interessa pelos insetos que trabalham nas flores. Num determinado momento, ele acena para João, Judas Iscariotes e para Bartolomeu. E quando eles estão perto dele, ele diz, observem o trabalho que este pequeno inseto está fazendo, olhem, eu tenho assistido há algum tempo. Ele quer tirar desse cálice, que é tão pequenino,
o mel que enche o fundo dele. E como não consegue entrar, olha, ele estica primeiro uma perninha e depois a outra, mergulha-as no mel e depois se alimenta dele. Quase o esvaziou. Veja que coisa maravilhosa é a providência de Deus. Não ignorando que sem certos órgãos o inseto verde azeitona, criado para voar sobre os prados verdejantes, não conseguiria alimentar-se. A providência dotou-o de minúsculos pelos ao longo das pernas. Vocês podem vê-los? Você pode, Bartolomeu? Não? Olhe, agora vou apanhá-lo e mostrá-lo contra a luz. E ele delicadamente pega o escaravelho, que parece ouro polido, e o coloca de cabeça para baixo nas costas da mão. O escaravelho finge estar morto e os três examinam suas perninhas. Então o inseto começa a bater as patas para fugir. É claro que não consegue, mas Jesus ajuda-o e põe-no de pé. A criaturinha caminha na palma da mão de Jesus, até a ponta dos dedos, balança e abre as asas, mas é desconfiado. Não sabe que só quer o bem-estar de cada ser, tem apenas o seu pequeno instinto, que é perfeito se comparado com a sua natureza, e suficiente para todas as suas necessidades. Mas é tão inferior ao pensamento humano. O inseto, portanto, não é responsável se ele faz algo errado. O homem o é, porque tem dentro de si uma luz superior de inteligência, que será tanto maior quanto mais ele for doutrinado nas coisas de Deus. E, consequentemente, ele é responsável pelos seus atos. Então, mestre, já que somos ensinados por ti, temos uma pesada responsabilidade? Pergunta Bartolomeu. Sim, muito pesada. E será ainda mais pesada no futuro, quando o sacrifício for realizado e a redenção se juntar à graça, que é força e luz. E depois disso virá alguém que fará vocês entenderem ainda melhor a força de vontade. E quem não quiser isso será responsabilizado. Muito poucos então serão salvos. Por que, Bartolomeu? Porque o homem é tão fraco. Mas se ele fortalece a sua fraqueza confiando em mim, ele se torna forte. Você acha que não estou ciente de suas lutas? Veja, Satanás é como aquela aranha que está armando sua armadilha desde aquele pequeno galho até este caule. É tão fino e traiçoeiro. Veja como essa teia de aranha brilha. Parece a prata da filigrana impalpável. Será invisível à noite, e ao amanhecer, amanhã, brilhará com pedras preciosas, e nela cairão moscas imprudentes, que vagam à noite em busca de alimentos impuros, assim como leves borboletas, que são atraídas pelo que brilha. Os apóstolos se aproximaram do Mestre e estão ouvindo a lição tirada dos reinos vegetal e animal. Bem, o meu amor faz, em relação a Satanás, o que a minha mão está fazendo agora. Isso destrói a teia de aranha. Veja como a aranha foge e se esconde. Tem medo do que é mais forte. Satanás também tem medo do que é mais forte. E o que é mais forte é o amor. Não seria melhor destruir a aranha? Pergunta Pedro, que é muito prático em suas conclusões. Seria melhor, mas a aranha está cumprindo o seu dever. É verdade que mata as pobres borboletas, que são tão lindas, mas extermina um grande número de moscas imundas, que transmitem doenças e infecções dos doentes para os saudáveis, dos cadáveres para os vivos. Mas no nosso caso, o que a aranha faz? O que ela faz, Simão? Simão também é um homem idoso e é quem reclamava de reumatismo. Ela faz o que sua boa vontade faz. Destrói a tibieza, a apatia, a vaidade. Isso obriga você a estar vigilante, o que o torna digno de prêmio, luta e vitória. Você pode vencer se não lutar? A presença de Satanás obriga à vigilância contínua. O amor, então, que te ama, faz com que sua presença não seja necessariamente prejudicial. Se você se mantiver perto do amor, Satanás tentará, mas será incapaz de causar danos reais. Sempre? Sempre. Nas grandes e nas pequenas coisas. Por exemplo, uma coisinha. Ele em vão aconselha você a cuidar da sua saúde. Um conselho traiçoeiro para tentar afastar você de mim. Mas o amor te segura com força.
Simão, e as tuas dores perdem importância, mesmo aos teus olhos. Ó Senhor, tu sabes. Sim, eu sei, mas não desanime, alegre-se. O amor, que é o primeiro a sorrir diante da tua natureza humana trêmula por causa do reumatismo, te dará suficiente coragem. Jesus ri do seu apóstolo envergonhado e o aperta nos braços para confortá-lo. Mesmo quando ri, ele é cheio de dignidade. Os outros também riem. Quem vem ajudar aquela pobre velha? Diz Jesus apontando para uma velhinha que, desafiando o grande calor, está respigando nos campos já ceifados. Eu, responde João, Tomé e Tiago. Mas Pedro pega João pela manga e, puxando um pouco para o lado, diz-lhe: pergunte ao mestre o que o faz tão feliz. Perguntei-lhe, mas tudo o que ele me disse foi: a minha felicidade é ver que uma alma procura a luz. Mas se você perguntar a ele, ele lhe conta tudo. João está num estado de incerteza, levado para um lado pela reserva e para outro pelo desejo de saber e agradar a Pedro. Ele lentamente se junta a Jesus, que já está respigando no campo. A velha, vendo tantos jovens, faz um gesto desolado e se ocupa em trabalhar mais rápido. Mulher, mulher, grita Jesus. Vou colher para você, não fique no sol, mãe. Eu estou indo. A velhinha, estupefata com tanta bondade, olha para ele e depois obedece. E curvando-se e tremendo um pouco com todo o corpo esbelto, avança em direção à fina faixa de sombra que margeia o campo. Jesus se move rapidamente reunindo espigas. João o segue de perto. Tomé e Tiago estão um pouco mais distantes. Mestre, diz João ofegante, como é que você encontra tantas espigas? No sulco adjacente encontro tão poucas. Jesus sorri, mas não fala. Não poderia jurar, mas penso que as espigas, cortadas, mas não recolhidas, brotam onde quer que pousem os olhos divinos de Jesus. Ele os reúne e sorri. Ele tem um grande monte de espigas em seus braços. Pegue o meu, João. Então você também terá muitos e a mamãezinha ficará feliz. Mas, mestre, você está fazendo um milagre? Não te é possível encontrar tantos? Silêncio, é para a mamãezinha, pensando na sua mãe e na minha. Olha, que velhinha ela é. Bom Deus, que alimenta os passarinhos recém-nascidos, quer encher o celeiro desta avó. Ela terá pão para os meses que ainda lhe restam. Ela não verá a próxima colheita, mas não quero que ela passe fome durante o último inverno. Agora você ouvirá suas exclamações. João, esteja pronto para ter suas orelhas rasgadas, assim como eu estarei pronto para ser lavado por suas lágrimas e beijos. Como você está alegre há alguns dias, Jesus? Por quê? Quer saber ou alguém lhe enviou? João, já corado de cansaço, fica vermelho. Jesus compreende. Diz àquele que te enviou que há um irmão meu que está doente e quer ser curado. Você está suando, filho. Venha aqui à sombra desta árvore. Sente-se. Veja como você está fluindo com transpiração. Seque-se com meu véu. Está gasto, mas limpo. Aqui, pegue, filho. Obrigado, mãe. Bendita seja tua mãe, mãe de um filho tão bom. Diga-me seu nome e o dela, para que eu possa mencioná-los a Deus para te abençoar. Maria e Jesus. Maria e Jesus, Maria e Jesus. Espere, uma vez derramei lágrimas amargas. O filho do meu filho foi assassinado, e por defender o meu filho morreu de tristeza. E naquela altura disseram que o inocente foi morto, porque procuravam alguém cujo nome era Jesus. Agora estou no limiar da morte, e esse nome está voltando para mim. Você chorou então, mãe, por causa desse nome, que esse nome agora te abençoe. Tu és aquele Jesus, dize-o a uma pobre mulher que está prestes a morrer e que viveu sem amaldiçoar, porque lhe disseram que a sua dor serviu para salvar o Messias para Israel. João duplica seus gestos. Jesus está em silêncio. Oh, diga-me, é você?
Você me abençoando no final da minha vida? Em nome de Deus, fale. Sou eu. Ah! A velha se prostra no chão. Meu Salvador, vivi na expectativa e não esperava mais te ver. Devo ver o teu triunfo? Não, mãe, como Moisés, você morrerá sem saber esse dia. Mas vou te dar a paz de Deus antecipadamente. Eu sou a paz, eu sou o caminho, eu sou vida. Você, mãe e avó dos filhos justos, me verá em mais um triunfo eterno, e eu abrirei as portas para você, para o seu filho, para o filho do seu filho e para o seu filhinho. Aquele bebê que morreu por mim é sagrado para o Senhor. Não chore, mãe. E eu toquei em ti, e você reuniu espigas para mim. Oh, como mereci tal honra! Através da sua santa renúncia. Venha, mãe, para a sua casa, e que esse trigo alimente mais a sua alma do que o seu corpo. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu para saciar a fome de cada coração. Vocês, Tomé e Tiago, juntaram-se a eles com seu molho. Peguem esses molhos e vamos. E os 3 apóstolos carregados com os molhos afastam-se, seguidos por Jesus e pela avó, que chora e sussurra orações. Chegam à casinha, 2 quartinhos, uma cozinha minúscula, uma figueira e um pequeno vinhedo. Arrumação e pobreza. Esta é a sua casa? É sim, abençoe-a, Senhor. Chame-me filho e reze para que minha mãe encontre consolo em sua dor, pois você sabe o que significa a dor de uma mãe. Adeus, mãe, eu te abençoo em nome do verdadeiro Deus. E Jesus levanta a mão e abençoa a casinha. Ele então se inclina e abraça a velhinha, aperta-a contra o coração e beija sua cabeça coberta de finos cabelos brancos. E ela chora, esfregando os lábios nas mãos de Jesus com veneração e amor, e me esmaga de dor. Maria Valtorta diz: Por que penso na minha mãe que teve medo de ti, Jesus? Quando te viu, por que ter medo de ti, Jesus? Jesus diz: Por quê? Existem muitos porquês em seu coração após este ditado, mas começarei pelo último. A outra dúvida que você tem sempre no coração é se eu sabia que Judas não seria salvo, apesar do esforço para salvá-lo. Eu sabia. Por que então eu estava feliz? Porque também o simples desejo que estava presente, como flor na terra árida do coração de Judas, fez com que o Pai olhasse com benignidade para o meu discípulo que amei e que não pude salvar. O olho de Deus no coração. O que eu gostaria, senão que o Pai olhasse para todos vocês com amor? E eu tive que ficar feliz em dar ao pobre coitado também esse meio de reviver. O incentivo da minha alegria ao vê-lo voltar para mim, um dia, depois da minha morte. João conheceu esta verdade e contou a Pedro, Tiago, André e aos outros, porque eu havia ordenado ao meu amado apóstolo, que conhecia todos os segredos do meu coração, que o fizesse. Ele foi informado e contou-lhes, para que todos tivessem uma regra para orientar discípulos e crentes mais tarde. A alma que depois de cair vem ao ministro de Deus e confessa o seu erro. O amigo, o filho, o marido ou o irmão, que depois de errar vem dizendo: guarda-me contigo. Não quero mais errar para não entristecer a Deus e a você. Não devem ser privados, entre outras coisas, da satisfação de ver a nossa felicidade ao perceber que estão ansiosos por nos fazer felizes. É necessário tato infinito para curar corações. Eu, a sabedoria, tive o tato de ensinar a todos a arte de redimir e de ajudar quem está se redimindo. Embora soubesse que no caso de Judas isso era inútil. E agora te digo o que disse a Simão de Caná: anima-te e aperto-te nos meus braços para te fazer sentir que há alguém que te ama. Minhas mãos castigam, mas também acariciam, e meus lábios falam palavras severas e também palavras de satisfação, e estas últimas são mais numerosas e pronunciadas com muito mais alegria. Vá em paz, Maria, você não entristeceu o seu Jesus, e que isso seja o seu conforto. Inscreva-se no canal,
Ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.